7 gols. A gente começa com o confronto regional clássico entre Guarani e Americana. Primeiro tempo do Guarani dava impressão para o torcedor bugrino que o time iria golear, mas só que o time cansou de perder gols e no final não perdeu só os gols não, perdeu o jogo. A Americana conquistou a vitória de virada sábado aqui no Brinco de Ouro. Os dois times entram no Brinco de Ouro com campanhas parecidas, cada um com 8 pontos. Tudo para ser um jogo equilibrado, mas no primeiro tempo o destaque foi do Guarani. Logo no começo do jogo, Fernandão dominou dentro da área, ganhou a dividida na raça e fez 1-0. E a pressão continua neste lance de Dadá. A bola bate na trave, no rebote, Felipe emenda de primeira e dá trabalho para o goleiro Jailson. O time ainda criou outras boas oportunidades, mas a bola não entrava mais. O empate do Americana começou no escanteio. Depois da disputa pelo alto, a bola sobrou para o zagueiro Thiago Gomes, que chutou cruzado. 1-1. Foi um pouquinho de falta de atenção nossa ali, né? Para ele ter marcado um pouco mais próximo. Mas é levantar a cabeça agora, tem um segundo tempo difícil, que desce em qualidade. No segundo tempo, o Guarani perde o ritmo e o Americana chega mais ao ataque. Mesmo assim, o Bugre ainda teve a chance de passar à frente do placar, quando o árbitro Guilherme Sereta de Lima marcou o pênalti de Léo Silva em Carlinhos. Fernandão bateu e mandou longe do gol. No final da partida, Fumagalli se livrou de Lucas e bateu com estilo. Um belo gol. Final, Guarani 1, Americana 2. Tão velho quanto o futebol é o ditado quem não faz leva. E o Guarani levou um gol no finzinho da partida e sofreu a derrota. Melhor para o Americana, que confirma a boa fase e garante a primeira vitória fora de casa. Primeiro tempo todo do Guarani, totalmente. Escapamos de uma goleada, primeiro tempo, a verdade é essa. E no segundo todo do Americana. Acho que nós tivemos o controle do jogo totalmente no segundo tempo. O Guarani no primeiro tempo fez um primeiro tempo muito bom e criou várias oportunidades, onde o goleiro Jailson conseguiu fazer grandes defesas. A gente entende e reconhece que a equipe do Americana lutou, mas não, no nosso ver, não merecia levar o resultado que levou. A Americana, com esse resultado, quarta colocada, está no G4 pela primeira vez, com 11 pontos ganhos. Volta a jogar agora sábado no Décio Vita contra a equipe do Salgueiro de Pernambuco. O Guarani caiu para o 11º lugar com 8 pontos e já abre amanhã a 7ª rodada da Série B, jogando em Bragança Paulista contra a equipe do Clube Atlético Bragantino às 9 da noite. Para falar de Guarani e Americana, o nosso Renato Leal está aqui. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bom, Renatão? Quer começar falando de quem ganhou ou de quem perdeu? De quem ganhou. É interessante que a gente possa colocar aqui que o Americana, nos últimos 9 pontos disputados, ganhou 7. Então é um time que está em franca reabilitação, recuperação dentro da competição. E completando, nos últimos 12 ganhou 10, são 3 vitórias e um empate. Então não há o que se contestar, um time que soube jogar. O Americana soube jogar contra o Guarani. E aí tem um outro aspecto, vamos aqui para o Guarani. O que acontece? Acontece aquela velha frase dos pensadores do futebol. A bola puniu o Guarani no último sábado. Quem disse? Não fomos nós, não. O próprio Toninho Cecílio, na saída aí do jogo, argumentou que foi o seguinte: no primeiro tempo o Guarani poderia, inclusive, ter feito vários gols. A gente separou alguns lances, né, que a gente pode mostrar. Então, essa é uma realidade. O Guarani começou em cima, começou bem, Jailson fazendo defesas impressionantes. Dava a impressão de que poderia mandar no jogo, mas é aquela história. Futebol tem aí os 90, 95, 96 minutos. Ao final, o time de Americana soube trabalhar da melhor forma possível e a eficiência no aproveitamento. Para finalizar, a questão desse lance que a gente está mostrando de novo, a polêmica é a seguinte: o centroavante, o artilheiro, ele tem que bater o pênalti? Ou o pênalti é treinado e, segundo o Tadei, Felipe e Chiquinho eram os caras? Não necessariamente. Eu acho que é a autoridade do técnico. Mas o jogador está bem para bater, está confiante. Tudo bem, esse é um outro ponto. Agora, durante a semana você trabalha 2, 3 jogadores para fazer a conclusão, evidentemente que eles têm que bater. Daqui a pouco você fala pra gente da Ponte Preta, líder do campeonato. O EPTV Esporte volta já já. A gente tem gols também no Brasileirão e muito mais para você. Até já.